Bem, pessoal, estamos na a segunda parte da nossa aula, né? Eu vou dar um pequeno resumo do que nós vimos na aula anterior. Nós entramos na parte onde nós falamos de unidades de armazenamentos, tá bom? Na nossa apostila, esse conteúdo começa na página 58, parte onde é que nós falamos dos nossos dispositivos de armazenamentos, tá? Eu vou ler a página 58 com vocês, apenas o primeiro trecho, tá bom? Como uma parte de introdução, e depois eu vou falar do que nós vimos e mais algum assunto novo para esse conteúdo, tá bom? Bem-vindo à aula do curso de montagem e manutenção de computadores, né? O conteúdo que estudaremos hoje serão muito importantes porque ensinarão sobre armazenamento de dados. Conheçam-os. Unidade de armazenamento magnéticas, unidade de armazenamento ópticas, unidade de armazenamento de memória flash. Dedique-se a esse assunto e garanta uma maior bagagem de conhecimento. É o que eu sempre digo, né? O conhecimento é poder. Quanto mais nós conhecemos, mais poderes a gente adquire para argumentar com outras pessoas, para desenvolver novas tarefas, novos projetos, tornando assim cada vez mais pessoas ou profissionais mais interessantes, tá bom? E ele começa a falar, pessoal, da unidade de armazenamento magnética, né? Antes de mais nada, é importante entender que quando falamos em unidades de armazenamento, estamos nos referindo aos equipamentos que têm como função guardar dados. Isso é muito importante para o computador, pois impede que os dados se percam. Pois é, pessoal, no nosso computador passa por ele milhares de dados, milhares de informações. E essas informações elas precisam ficar guardadas e armazenadas em algum lugar. No caso nos nossos computadores, nas unidades de armazenamento, nós temos uma unidade de armazenamento que ela guarda todas as informações salvas. Então, nós poderemos ligar e desligar o computador e essas informações elas estarão guardadinhas, salvas para utilização depois, quando eu ligar o computador e precisar daquelas informações. Nós temos uma outra parte de memória que guarda dados, mas esses dados, toda vez que eu desligo um computador, esses dados eles são perdidos, não são dados importantes, tá? Então são dados que eu utilizo enquanto o computador está ligado em algumas tarefas, mas só que são dados temporários, tá bom? Eles não ficam guardados no computador. E aí a gente vai ver que dados são esses, tá bom? E aí nós temos talvez o mais famoso e um dos mais importantes formas de armazenamentos que a gente tem, que é o HD, né? Então o HD é responsável por guardar um grande volume de informações. E esse nome vem da sigla em inglês Hard Disk. Então por isso ele tem esse nome popular que é o HD. O hard disk quer dizer disco rígido. Ele recebe este nome por ser uma unidade de armazenamento fixa. Isto é, não podemos retirar seu disco como fazemos com os CDs, por exemplo. Então, o que acontece, pessoal? Vocês vão ver aí na apostila de você a parte do HD desmontada em partes, tá? Então, o HD, ele é uma peça na sala de aula, eu tiro o HD do computador e demonstro para os alunos, mas nessa caixa tem um disco magnético lá dentro e ele é lacrado. E nesse disco magnético é onde são inseridas as informações, tá bom? A gente viu uma aula, por exemplo, onde é que eu apresentei para vocês uma forma de inserir conteúdo musical. A gente viu, por exemplo, disco de vinil e como as informações eram gravadas nesse disco. E as informações são gravadas de uma forma semelhantes aqui, de uma forma magnética. Elas ficam aqui guardadas dentro desse HD. Essas informações, elas podem ser salvas, elas podem ser atualizadas ou elas podem ser apagadas de acordo com o usuário daquele computador, tá? Nós chamamos essa unidade de armazenamento fixa porque esse CD ele fica lá dentro e ele fica lacrado. Eu não tenho a possibilidade de tirar e colocar como eu faço, por exemplo, como um CD ou um pendrive. Tá bom, pessoal? Tá? Eu estou passando de forma rápida porque já é um conteúdo que nós vimos na aula passada,
mas é uma parte muito importante que vale a pena ser vista, tudo bem? Então, esse aqui, pessoal, é o HD, o Hard Disk. E na página 59, nós falamos das principais partes do HD. Eu vou também comentar aqui porque é um assunto bem importante. Nós, da área de robótica, precisamos entender. Por que, professor? Porque todo robô, todo dispositivo mecânico que nós formos criar, ou toda a robotização que nós tivermos que fazer, nós vamos precisar guardar memória para que aquele dispositivo ele aplique aquela memória aquela função quando ele for solicitado. Então vamos supor que você, o aluno de robótica, a Annelise, ou então o Matheus, o Gabriel, vocês estejam desenvolvendo, pessoal, um equipamento novo dentro de uma empresa, certo? Esse equipamento ele vai ter que desempenhar algumas funções. Mas como eu faço para que ele guarde as ações e os comandos que eu irei disponibilizar para que ele faça? Através de algum tipo de memória, certo? Então, mesmo que eu for criar, por exemplo, um robô para que ele execute as ações, essas ações estarão que estar previamente salvas em algum lugar, certo? Uma das possibilidades é nós criarmos um HD com as informações para esse robô ou esse processo mecânico. Então, nós temos que saber um pouquinho de memória fixa, né? E alguns outros tipos de memória para executar nos nossos projetos futuros. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, aqui, ó, na página 59 da apostila de vocês, tem um nome aqui, ó. E aqui embaixo a descrição do que cada um faz, certo? E eu vou ler aqui para a gente ter uma ideia, tá? Então, nós temos alguns equipamentos aqui. Vamos lá, nós temos o disco, essa parte que parece com um CDzinho, olha só. É um CD platinado e ele é pesado, rígido, tá? Eu vou ver se eu levo na sala de aula para a gente ver desmontado como é que ele é, tá bom? Então nós temos a parte do disco, onde são armazenados os dados, como já foi dito. Esses dados são gravados por meio magnetismo em suas trilhas e setores. A parte responsável pela gravação e leitura são as cabeças magnéticas. Cabeças magnéticas são como se fosse ponta de caneta, pessoal. Uma ponta de uma caneta que vai gravando a informação no disco. Só para a gente ter uma ideia do que são essas cabeças magnéticas. Nós temos aqui no desenho, descrito na parte 2, nós temos o atuador, componente responsável pelo movimento dos braços que sustenta a cabeça magnética. Beleza? 3. Nós temos o circuito, é uma pecinha responsável pelo controle eletrônico do movimento do atuador. Né? Então vocês imaginem que a gente tem um disco redondo e eu preciso que o atuador, que o circuito, no caso, segure o atuador, a cabeça magnética, e vá gravando nas partes do disco o conteúdo que eu preciso que fique armazenado. Tá bom? Cabeça magnética, responsável pela gravação e leitura dos dados, como já havia mencionado. Chassi do HD, parte 5, tá lá descrito no desenho. É responsável pela fixação dos componentes, tá? É uma base ali, né? A placa lógica, responsável pelo controle de todos os componentes do HD, tá bom? 7. O conector de dados, onde é ligado o cabo para a troca de dados entre o HD e o restante do computador. Tá bom, pessoal? Então, falando sobre HD, que talvez seja a memória o tipo de armazenamento mais importante, mais comum que nós temos, tá bom? Vale a pena a gente perder um tempinho para falar sobre isso. E depois, pessoal, eu vou pedir para que vocês leiam todo esse capítulo, tá? Página 60, 61, 62, até a página dos exercícios, porque ela vem explicando passo a passo o que cada tipo de dispositivo de armazenamento de memória faz e como ele trabalha dentro do computador, tá bom? Mas esse é um tipo de memória fixa, que é um dos mais importantes, é o que a gente precisa conhecer para a gente prosseguir no nosso curso, tá bom? Depois nós temos as partes, pessoal, de memória de armazenamento ópticos, por exemplo, né? Eu também comentei na nossa última aula as unidades de armazenamento ópticas, isto é, os CDs e os DVDs, que são um dos mais utilizados para guardar informação de multimídia, tá bom, pessoal?
Hoje já talvez não seja um dos mais atuais para guardar mídia, tá bom? Há um pouco de tempo atrás, os CDs e os DVDs eram as unidades de armazenamentos ópticas mais utilizadas. Mas como a gente sempre fala no nosso curso, a parte de tecnologia ela é muito versátil e ela evolui e muda muito rápido, tudo bem? Então, depois de unidades ópticas, pessoal, como CDs e DVDs, a gente teve ainda os pendrives, que são unidades de armazenamento móveis, né, que eu plugo, retiro e levo para onde eu quiser. Então nós temos os pendrives, nós tivemos também, ainda temos os cartões de memória, que é bem conhecido e bem utilizado. Então a gente tem cartões de memória que a gente utiliza no nosso notebook, no nosso computador, nos nossos celulares, principalmente nos nossos celulares. Então hoje, pessoal, para vocês terem ideia, em 2020, eu consigo guardar mais coisas do que num computador de 10 anos atrás, um celular. Então, eu consigo hoje colocar aí 64 gigabytes de memórias, por exemplo, no cartão de memória, coisa que eu não conseguia fazer isso num computador há alguns anos atrás, há 15, 20 anos atrás, tudo bem? Então, se modernizou muito. Então, eu conseguia colocar dentro de um HD externo, nessa caixinha que a gente viu, eu consigo colocar no cartãozinho de memória, para vocês verem como a tecnologia se desenvolveu e evoluiu com o passar desse tempo. Tudo bem? Então, nós falamos do HD, que é uma unidade fixa de memória, nós falamos das unidades ópticas, que são os CDs e DVDs. Eu também dei um exemplo e passei um vídeo de como eles foram criados, de como os dados são inseridos nesses tipos de armazenamento. E também as unidades que a gente costuma falar, que são unidades móveis de armazenamento, que são os cartões de memória e os pendrives. Tudo bem, pessoal? E nós evoluímos ainda mais. Então, hoje, talvez uma coisa que seja tecnologicamente mais interessante, surpreendente dos últimos tempos, pessoal, é a gente guardar as coisas que são as memórias que ficam em nuvem. E o que é isso em nuvem, pessoal? São dados que eu guardo de forma virtual. Eu não preciso ter na minha máquina um componente físico, um hardware, para guardar essas informações e dados, né? Eu guardo isso num servidor, quando eu falo nuvem, né? Eu estou falando, não é aquela nuvem que fica lá no céu, não, entre o sol, tá bom, pessoal? Eu estou falando de nuvem porque tem essa mesma ideia, né? É um lugar que é virtual, eu não consigo tocar. Através de uma rede ou de sistema de internet, eu consigo enviar dados e guardar. Alguns exemplos, por exemplo, nós temos o Dropbox, nós temos hoje algumas, a gente tem as nuvens CSP da Microsoft. Nós temos hoje, não me vem agora na memória, mas o Google também tem formas de guardar e armazenar dados, né? Então, assim, tem diversas maneiras e diversas empresas que guardam dados na nuvem. Todos os meus dados, por exemplo, músicas, filmes, eu consigo guardar isso num servidor que fica hospedado na internet de uma forma virtual. As empresas elas têm esses servidores físicos que são gigantescos e ocupam uma área enorme e que conseguem guardar um grande volume de dados. Quais as vantagens disso? Eu consigo acessar esses dados de onde eu estiver, quando eu quiser. Não é legal, pessoal? Não é interessante? Essa é a famosa nuvem ou sistema de armazenamento virtual. Beleza? Pessoal, com isso eu encerro a nossa aula e daremos continuidade na semana que vem. Tá legal? Eu vou pedir para que vocês leiam esse capítulo e tentem realizar os exercícios da página 67. Ok? Na semana que vem nós voltamos, pessoal, falando na parte 68, onde é que vai ser um resumo bem forte de tudo que nós vimos. Até lá, uma boa semana a todos. Fiquem com Deus.